Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 7 de dezembro de 2018. Conversar com bebês é a melhor maneira de incentivar desenvolvimento da linguagem. Parte 1. Falar como bebê para bebês pode ser uma demonstração de carinho dos pais com os filhos logo depois do nascimento. Mas quando as crianças começam a crescer, falar corretamente é mais importante para estimular o desenvolvimento da linguagem. Os bebês começam a se comunicar através do choro. Com o passar do tempo, emitem sons mais como uma brincadeira, despertando a curiosidade pela fala. Apenas com 7 ou 8 meses de vida, atribuem algum significado às palavras. A fala propriamente dita vai aparecer a partir de 1 ano de idade, dependendo da evolução de cada um. Isso não significa que até os 2 anos a criança não se comunica. Ela usa gestos, atitudes, bate palma quando solicitada. É uma comunicação muito imitativa nessa fase, explica a fonoaudióloga Marli Teixeira Kondo, integrante da equipe de neurologia da Clínica Alquiria Brunetti. Um estudo, que acaba de ser divulgado no T-Jornal of Neuroscience, apontou que uma das melhores maneiras para incentivar a criança a falar é conversar com ela. Os pesquisadores usaram gravações em áudio e exames de imagens do cérebro de 40 crianças, entre 4 e 6 anos de idade. As imagens mostraram que as crianças mais envolvidas nas conversas apresentaram conexões intensas em 2 regiões do cérebro, na área de Wernicke e na área de Broca, ambas localizadas no córtex cerebral e ligadas à compreensão e à produção da fala. A criança passa os primeiros meses de vida sendo exposta a todo tipo de som e comunicação. O bebê vive a fase da compreensão antes da emissão. E os pais podem ajudar muito, conversando, de fato, com o filho. Então, você vai dar o banho, converse com a criança, mesmo bebezinho. Vamos tomar banho, olha como está a água, vou colocar a fralda, a mamãe vai passar creminho no bumbum e assim por diante, aconselha Kondo. Outra dica importante é, ao passear com o bebê, ir nomeando as coisas que vão surgindo, como paisagens, um cachorrinho na rua, as árvores, mas tudo de forma natural. Não é para bombardear a criança com os nomes, não é isso. É mostrar o mundo através da fala e a criança vai internalizando tudo, afirma a fonoaudióloga. E quando a criança pronuncia alguma palavra errada, deve-se corrigir? Para Kondo, existe um caminho melhor. Sempre devemos falar com a criança com nomes certos das coisas. Nunca com a linguagem do bebê, por exemplo, se cair um brinquedo, um carrinho no chão. Você deve pronunciar a palavra carrinho caiu e não o tainho taiu, que tem criança que fala assim, diz. Por vezes, a criança ainda não consegue fazer os movimentos adequados para aqueles sons das palavras. É por isso que corrigir não é o remédio, na opinião da fonoaudióloga Marli Teixeira Kondo. O adulto nunca vai corrigir com um não pode falar assim, mas repetir a palavra correta. Com o tempo é que acontece o amadurecimento. Então, a criança precisa do modelo correto e não da correção, conclui. A educação espírita tem uma dimensão muito mais ampla.
Ao considerar o educando um espírito imortal, revestido temporariamente por um corpo material que o permite agir na vida terrena, ele precisa não só da educação intelectual, mas também da educação espiritual, religiosa e moral para conseguir utilizar de um modo elevado as suas faculdades. E assim, criar um destino venturoso tanto na Terra, quanto na vida espiritual, para a qual vai retornar após o cumprimento da sua jornada evolutiva terrena. Assim, a educação espírita prepara os nossos filhos não apenas para o sucesso na vida material, em função da boa educação intelectual, mas também para a criação de um destino feliz, pela adoção de atitudes morais elevadas em todas as fases da vida corpórea, e, principalmente, perante as lutas evolutivas. O Espírito Emmanuel no livro Consolador psicografado por Francisco Cândido Xavier esclarece sobre a educação 109 o período infantil e o mais importante para a tarefa educativa. O período infantil é o mais sério e o mais propício à circunflexo assimilação dos princípios educativos. Até aos 7 anos 3, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho, na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem, e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral, que formam o caráter, tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material e, atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então, só o processo violento das provas rudes, no mundo, pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas, se lhe faltou a luz interior do 3 sagrados princípios educativos, 110 qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas, na Terra. A melhor e escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. E por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza, entre os homens, em lares cristãos, para a nova era da humanidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de dezembro de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.